Olá, sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Gestão de Projetos do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 14, Gestão das Partes Interessadas. Esta é a última aula dessa disciplina de Gestão de Projetos e última área de conhecimento de gestão de projetos de acordo com o PMBOK. Gestão das partes interessadas. Partes interessadas é um conceito bastante importante dentro da gestão de projetos, porque envolve, como o próprio nome diz, todas as partes interessadas em um projeto. Em inglês, esse nome é chamado stakeholders e é comum que no Brasil nós acabemos usando também esse termo stakeholders e a gente acabe falando gestão dos stakeholders ou os stakeholders de um projeto. Então, dependendo da organização, nós falamos partes interessadas ou então stakeholders. Eu já mencionei isso em aulas anteriores, né, esse termo partes interessadas, em que no contexto, por exemplo, de comunicações do projeto, mencionando que é importante que haja uma comunicação adequada com todas as partes que, de alguma forma, estão interessadas no projeto, para que não haja problemas com o bom andamento das atividades do projeto. Por definição, toda a equipe que realiza o projeto, todo o RH, os recursos humanos, que estão executando as atividades do projeto, eles são partes interessadas, né? Então, nós temos o RH, né? A equipe do projeto. Dentro da equipe, nós temos o próprio gerente de projetos, o GP. Nós temos o gerente de projetos, que faz parte da própria equipe do projeto. E depois nós temos várias outras pessoas que de alguma forma estão interessadas. Então isso formam as partes interessadas no projeto. É claro que um gerente de projeto está interessado no projeto. O restante da equipe, né, está interessado no projeto. Então eles fazem parte das partes interessadas. Pensando no exemplo que eu tenho dado nas aulas anteriores, no escopo de um projeto de desenvolvimento de software, então um analista de requisitos, um arquiteto de software, um implementador, um testador, toda a equipe que vai desenvolver o software, eles estão interessados no projeto, então eles são partes interessadas. Quais são as outras partes interessadas no projeto que não são a própria equipe? Então nós temos um cliente, nós podemos ter os fornecedores, nós podemos ter outras pessoas da própria organização que não são a equipe, não estão executando o projeto, por exemplo, um diretor, o presidente da organização, a equipe de TI que vai dar suporte à realização do projeto. Esses são os acionistas da organização, se houver. Isso são as partes interessadas mais diretamente envolvidas. Se nós estivermos falando de uma organização que é pública, do governo, aí nós temos várias outras partes que direta ou indiretamente serão interessadas. Eu mencionei, por exemplo, uma organização uma empresa, organização que vai fazer uma rodovia e aí de alguma forma você vai ter ONGs interessadas na construção daquela rodovia para impactar menos o meio ambiente. Essas ONGs elas vão ser partes interessadas. A imprensa pode estar interessada, então a imprensa vai ser uma parte interessada. Ou seja, qualquer parte que esteja mais ou menos interessada no andamento daquele projeto, ele, por padrão, por definição, é considerada uma parte interessada, né? O usuário final de um sistema de informação é uma parte interessada. Note que um usuário é diferente de um cliente. O cliente é quem está comprando, quem vai pagar, quem pede. O usuário
ele é quem vai realmente usar o sistema, não necessariamente o cliente vai usar o sistema, pode ser que sim, mas não necessariamente. Nós temos, por exemplo, se eu estou automatizando um processo que até então ele é manual, as pessoas que estão fazendo o processo manualmente e que o processo vai passar a ser automatizado, aquelas pessoas que executam o processo atualmente manualmente, eles são partes interessadas. Por que eles são partes interessadas no processo? Porque aquele processo passa a ser automatizado. O que vai acontecer com aquelas pessoas que antes executavam manualmente? Elas é que vão usar o sistema de informação que passa a se executar manualmente, automaticamente ou semi-automaticamente, elas é que vão operar aquele sistema, ou elas não têm capacidade técnica para executar o sistema e outras pessoas vão executar o sistema. E se outras pessoas é que vão executar o sistema, o que vai acontecer com aquelas pessoas que executavam manualmente o sistema? Vão perder o emprego, será? Se sim, elas estão interessadas naquele projeto de que forma? Será que elas estão torcendo para o projeto dar certo ou será que elas estão torcendo para o projeto dar errado? Talvez elas estejam torcendo para o projeto dar errado. Se elas estão torcendo para o projeto dar errado, elas são partes interessadas ou não? Sim, elas são. Mas elas são que tipo de partes interessadas? Partes interessadas negativas. Lembra que os riscos que eu comentei têm riscos positivos e riscos negativos? Geralmente vocês pensam em riscos negativos, mas também tem os positivos. Aqui é o contrário. Partes interessadas também tem partes interessadas positivas e negativas. E aqui vocês geralmente pensam em partes positivas, que são as partes interessadas que estão torcendo, estão esperando que o projeto dê certo. Mas também tem as partes interessadas negativas, são partes interessadas que acabam querendo atrapalhar o projeto. A própria ONG, talvez, por um motivo nobre, ela tenta atrapalhar a construção da rodovia. Talvez ela não queira que a rodovia seja construída para não prejudicar o meio ambiente. Ela é uma parte interessada no projeto, mas para que o projeto não aconteça. Então, nós temos partes interessadas que são positivas e negativas. Então, um gerente de projeto, ele precisa gerenciar essas partes interessadas de uma forma adequada, pensando no sucesso do projeto. Da mesma forma que os riscos, as partes interessadas podem ser infinitas. Então, tanto positivas quanto negativas. Eu posso entender que quase todo mundo, de alguma forma, tem alguma influência no meu projeto, né? Se eu começar a querer detalhar demais, eu não paro de identificar partes interessadas, porque, indiretamente, os familiares, de novo, dos meus funcionários, da equipe do meu trabalho, é uma parte que, de alguma forma, influencia no andamento do meu projeto. De novo, se uma pessoa... se um RH meu, se uma pessoa, um recurso humano do meu projeto, da equipe do meu projeto, está com um problema amoroso, por exemplo, essa pessoa que nem trabalha na equipe do meu projeto, que nem conhece o meu projeto, se ela está com algum problema com um membro da minha equipe, esse membro da minha equipe pode passar a não trabalhar adequadamente e acaba prejudicando o andamento do meu projeto. Então, eu poderia, de repente, achar que eu tenho que interferir nessa vida pessoal do membro da minha equipe para poder garantir o sucesso do meu projeto. Mas até que ponto eu vou me preocupar com todas as partes que realmente influenciam negativo ou positivamente no meu projeto? Eu tenho que ter um limite, porque eu nunca vou conseguir identificar todas as partes interessadas. Essas partes interessadas, algumas delas eu não tenho controle. Então, eu também tenho que ter maturidade para poder saber até onde ir ou não ir na identificação das partes interessadas. Bom, então a primeira etapa, o primeiro processo é identificar as partes interessadas. Depois eu vou planejar o gerenciamento das partes interessadas que eu identifiquei. Depois eu vou gerenciar o engajamento das partes interessadas. Eu quero engajar essas partes interessadas e gerenciar esse engajamento.
e depois eu vou controlar o engajamento das partes interessadas. Então, o planejar, como vocês já devem imaginar, é de planejamento. O gerenciar, como vocês já devem imaginar, é de execução. O controlar é de controle. E agora nós temos, antes do planejar, eu tenho que identificar as partes interessadas, que é de iniciação. Então eu tenho um antes que é de iniciação. Por quê? Porque para poder iniciar o projeto, ter a aprovação formal, antes do projeto realmente começar, antes de eu começar a planejar tudo, eu preciso, antes de tudo, saber quais são todas as partes envolvidas no projeto. Qual é o cliente, quem é o diretor da empresa que vai dar o ok formal, quem vai ser minimamente as pessoas envolvidas, a equipe, enfim. Eu preciso começar o projeto identificando as partes interessadas. Depois eu planejo como eu vou gerenciá-las, ok? Então, essa é uma área de conhecimento que tem um processo da iniciação. Então, percebam, durante todas as áreas de conhecimento que eu mostrei para vocês, praticamente não apareceu nada de iniciação e nada de encerramento. Por isso que nessa figura elas são tão pequenininhas. A maioria realmente ficou entre planejamento, execução e controle. Bom, então, aqui de novo, repetindo numa figura diferente, uma de iniciação, uma de planejamento, uma de execução e uma de monitoramento e controle. E aí, a de iniciação não tem muita entrada, porque a gente ainda não começou a executar o projeto, são entradas externas, basicamente, e a saída é apenas o registro dessas partes interessadas, é uma lista dessas partes interessadas. Já o planejamento, aí sim, eu vou ter o plano de gerenciamento das partes interessadas. Para isso, obviamente, eu tenho a entrada, que é aquele registro das partes interessadas que eu gerei na iniciação. Eu recebo como entrada essa lista das partes interessadas para ter um planejamento de como eu vou gerenciá-las. Como é que eu vou chegar nisso? Usando a opinião de pessoas especializadas, fazendo reuniões para brainstorms, para workshops, análises, e podendo usar algumas técnicas analíticas que o PMBOK detalha com um pouco mais de informações. Depois que eu planejei, eu coloco em prática como eu gerencio essas pessoas, como eu gerencio cada uma das partes interessadas. E aqui, claro, esse gerenciamento, que tem a ver com como eu planejei, vai depender de o tipo. Então, é claro que uma parte interessada positiva, eu tento engajá-la de uma forma. Uma parte interessada negativa, eu tento engajá-la de outra forma. Uma pessoa que está interessada de forma positiva, mas que tem pouco poder, eu trato de uma forma. Outra que positiva com muito poder é de outra forma. Então, é comum a gente tratar isso de diferentes formas. Por exemplo, através de um gráfico de interesse versus poder. Então, por exemplo, eu divido aqui em 4 quadrantes. Então, uma parte interessada, ela pode ter mais ou menos interesse, e ela pode ter mais ou menos poder, né? Então, se ela tem muito interesse, mas pouco poder, ela está mais ou menos aqui, ela tem muito interesse, mas pouco poder, é diferente dela ter muito interesse e muito poder. Então, se ela tem muito interesse, mas pouco poder ou muito poder, eu trato diferente. Por outro lado, se ela tem muito poder, mas pouco interesse ou muito interesse, eu também trato diferente. E se ela tem pouco interesse e pouco poder, eu posso quase que ignorar, né? Se ela tem pouco interesse e pouco poder, é muito diferente dela ter muito interesse e muito poder. E aí eu tenho os outros dois lados, que é muito interesse e pouco poder, ou muito poder e pouco interesse. Então são 4 possibilidades que eu tenho que planejar diferente. E isso tem muito a ver com comunicação,
que a gente viu lá atrás. A forma como eu vou me comunicar com cada um desses tipos de partes interessadas. E depois eu tenho que controlar se eu estou engajando bem essas partes interessadas, porque não adianta eu planejar, achar que eu estou fazendo da forma planejada, mas de fato eu não estou fazendo. E aí, é claro que se eu pegar problemas, eu abro solicitações de mudança, como todos os outros processos de monitoramento e controle. Com isso, a gente finaliza a gestão de partes interessadas, essa visão geral, que antigamente, nas versões anteriores do PMBOK, isso estava dentro do gerenciamento de comunicações, porque realmente o gerenciamento de partes interessadas é intimamente ligado ao gerenciamento de comunicações, mas dada a sua importância nas últimas versões do PMBOK, isso foi separado, né? Mas ainda continua uma ligação muito forte. Mas ainda assim também tem uma ligação com os outros gerenciamentos, não só com comunicações. Com isso a gente finaliza tanto o gerenciamento das partes interessadas, como o gerenciamento de projetos de uma forma completa e a disciplina de gestão de projetos do curso Engenharia da Computação da Univesp. Eu agradeço pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado a disciplina, tido uma boa visão geral dos conceitos de gestão de projetos com as videoaulas, mas também aprendido muito mais conceitos com a leitura dos materiais, lembrando que essas videoaulas são apenas para dar um norte sobre a disciplina, sobre os conceitos, e que é esperado que vocês consultem a bibliografia, leiam bastante os materiais sugeridos, para que o conhecimento seja aprofundado através das leituras, dos exercícios e dos trabalhos que vocês devem fazer através do ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado.